Cópias de segurança backup, analise as afirmativas abaixo e dê valores verdadeiro V ou falso F e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. Dois tipos principais de backup, e também um dos mais utilizados, são o linear e o matricial. Depois, para que haja segurança, não basta a cópia de dados no mesmo dispositivo de armazenamento, tem que fazê-la em um local distinto do de origem. Letra A, VV, letra B, VF, letra C, FV, letra D, FF. E aí, pessoal, qual dessas alternativas é a correta para essa questão? Para entender bem essa questão, antes vamos ler cada um dos itens. O primeiro falava sobre dois tipos principais de backup. Mas antes nós precisamos entender o que é um backup. Observa por que essa alternativa está falsa. Quando a gente pensa em backup, os principais tipos de backup não são o linear e o matricial. Os principais tipos de backup, já que backup significa cópia de segurança, são o backup normal, que é um backup que copia todos os arquivos selecionados para backup e marca cada um como copiado, para que o sistema depois saiba que aqueles já foram copiados. Existe o backup de cópia, que é um backup que também copia todos os arquivos que foram selecionados para backup, mas não marca no sistema nenhum como copiado. Então, posteriormente, o sistema não vai ter uma informação de que aqueles já foram copiados. Existe também o chamado backup incremental. O backup incremental é aquele que copia somente os arquivos que foram criados ou modificados desde o último backup, e marca também como copiados. Então, incremental copia somente, dentre aqueles selecionados, os arquivos que foram criados ou modificados desde o último backup, mas também marca eles como copiados. Existe um outro tipo de backup, o backup diferencial. O backup diferencial é aquele que também vai copiar somente os arquivos que foram criados ou modificados desde o último backup, mas não marca esses como copiados. Então, tanto o incremental quanto o diferencial, eles copiam somente os arquivos que foram criados ou modificados, só que o incremental marca e o diferencial não marca. Existe ainda um backup que nós chamamos de backup diário. O backup diário é aquele que copia os arquivos que foram criados ou modificados hoje, na data atual, mas não marca nenhum como copiado. Por isso chamado backup diário, copia somente os arquivos que foram criados ou modificados hoje, na data atual. Portanto, aqui, quando ele diz dois tipos principais de backup, e também um dos mais utilizados são o linear e o matricial. Não, quando a gente fala de tipos de backup, nós vamos lembrar de backup normal, backup de cópia. O backup normal muitas vezes é chamado de backup completo. Também temos o backup incremental, o backup diferencial e o backup diário. Errado, por isso o falso aí. Mas como eu prometi para vocês, também vamos entender o que significa efetivamente backup para justamente responder essa outra questão que vai no cerne do que significa backup. Ela diz assim, para que haja segurança não basta a cópia de dados no mesmo dispositivo de armazenamento, tem que fazê-la em um local distinto de origem. Vamos entender um pouquinho melhor isso. Quando eu citei o termo backup, sempre lembra, backup não é só uma cópia, é uma cópia de segurança. E se backup não é só uma cópia, é uma cópia de segurança dos dados, arquivos, então eu posso partir do princípio que esse backup deve ser feito em uma outra unidade e também deve ser mantido em um outro local. Por que isso? Porque caso haja algum problema de perda dos arquivos originais armazenados aqui nesse computador, eu tenho uma cópia de segurança, isto é, um backup, armazenado numa outra unidade em um outro local. Qualquer tipo de sinistro ou qualquer tipo de ocorrência, eu posso então recuperar esses dados advindos lá dessa outra unidade que eu deixei armazenada num outro local. Imaginando o que eu fiz aqui, observa, foi criar uma cópia dos arquivos do meu computador num HD externo. Só que se eu deixar o HD externo aqui junto com o meu computador, um dia, imagina um assalto, levo o meu computador e levo o HD externo, eu perco os dois, perco o original e a cópia. Então eu vou guardar esse HD externo num outro local. Se um dia ocorrer um assalto aqui neste local, levar um laptop, mas eu tenho cópia dos meus arquivos em um outro local, armazenado lá no meu HD externo. Outra ideia, então, é dizer que a resposta indicada no segundo item é verdadeira. Por quê? Porque ele diz para que haja segurança.
Porque não é só uma cópia, é uma cópia de segurança. Então, para que haja segurança, não basta que a cópia dos dados fique no mesmo dispositivo de armazenamento. Tem que fazê-la em um local distinto do local de origem. Por isso, verdadeiro a segunda afirmativa ali. Então, temos falsa na primeira e verdadeira na segunda. Ficamos aqui como resposta certa, letra C de Canadá. Falso e verdadeiro. Bem interessante a questão sobre backup e cópia de segurança.